Gente, estou muito sumida desse canal, mas a última vez que vocês me viram eu estava embarcando meu marido para Portugal, porque o visto dele havia sido aprovado antes do meu. Na verdade, a gente aplicou o dele primeiro. Isso foi em outubro, dia 13 de outubro, e estamos em dezembro. E hoje, finalmente, eu vou começar o meu processo para aplicar o visto e, posteriormente, me reencontrar com ele em Portugal. Então, eu quero mostrar o processo para vocês. Hoje eu estou me arrumando, eu vou precisar imprimir os documentos, documentação do visto, para poder preencher. E hoje eu também vou no cartório apostilar o meu antecedente criminal, porque ele fica 2 dias, ele fica pronto. Então hoje é quarta-feira, na sexta-feira eu vou, retiro e já faço a aplicação. Mando para a VFS do Rio de Janeiro e de lá eles mandam para o consulado. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do processo. Agora eu estou fazendo a emissão do meu antecedente criminal, que a gente faz diretamente pelo Gov. Eles pedem para escolher um documento, no caso eu vou colocar o passaporte, a numeração, meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, nascimento, e aí a gente preenche essas informações e faz a consulta. E aí, assim que ele emitir aquela certidão, eu salvo em PDF e faço a impressão para ir no cartório apostilar e posteriormente enviar junto no pedido de visto. Pessoal, eu falei pra vocês que eu tava fazendo a emissão do meu antecedente criminal pela Polícia Federal, porém o site simplesmente resolveu não funcionar, eu não tô conseguindo fazer. Eu vou ver se eu consigo tirar, se o próprio cartório já emite pra mim. Se não, eu vou ter que ir tentando o site até eu conseguir. E eu vou conseguir. Boa noite. Já é noite. No último take eu falei pra vocês que eu ia na rua, no cartório, pra poder imprimir os documentos, e eu já imprimi. Consegui fazer a impressão de tudo que eu precisava. Depois eu vou deixar também na descrição os documentos que eu imprimi e os que foram necessários para o meu processo. Para quem tem dúvidas, eu estou tirando o visto D1, que é o visto de trabalho com contrato. Então, esse vai ser o meu processo. Eu estou aqui agora em meio ao caos, fazendo o preenchimento de todos os formulários. Hoje, eu não tinha conseguido, assim, até a hora que eu fui ao cartório, emitir a certidão de antecedentes criminais. Eu não tinha conseguido. Mas aí, enfim, eu falei, não, eu vou ir tentando, porque o site realmente estava dando erro. Falei, não, vou tentar, e aí amanhã eu vou lá. Aí eu tentei à noite, agora há pouco, consegui. Eu tentei pelo computador, porque pelo celular e pelo tablet não estava conseguindo. Tentei pelo computador e deu certo. Então amanhã cedo, de manhã, acho que no primeiro horário que que o cartório estiver aberto, eu já vou lá, porque eles demoram, vamos colocar um dia útil, mais ou menos, para poder ficar pronto. Então eu colocando amanhã de manhã, eu consigo retirar na sexta-feira à tarde, que hoje é quarta-feira. Então, retirando na sexta tarde, no mesmo dia eu já vou aplicar o visto e mandar por correio. Porque eu não quero perder tempo, eu já perdi muito tempo. Gente, eu estou nesse processo desde que a gente decidiu imigrar desde janeiro de 2025 e hoje estamos em dezembro, dia 3 de dezembro de 2025. A gente aplicou o primeiro visto do meu marido, ele foi aprovado e ele já tá lá trabalhando, já tem 2 meses. E o meu eu ainda não consegui nem mandar ainda pra VFS. Então, esse é o contexto, e aí eu vou fazer o possível para conseguir mandar até sexta-feira para a VFS, porque a partir da semana que vem eu já fico mais tranquila com isso e consigo organizar a outra parte, né, fora a documentação, que é organizar a vida aqui no Brasil, pra gente conseguir fazer essa mudança. Enfim, agora eu vou preencher todos esses papéis. Quando tiver tudo pronto, eu venho aqui falar também um pouquinho sobre cada papelzinho desse que eu preenchi e que eu vou mandar tudo junto na sexta-feira. Então, nos vemos já já. Bom dia, gente. Já estamos no outro dia. Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro. Ontem eu terminei de preencher os documentos, mas eu ainda vou conferir. E hoje nós vamos no cartório novamente, porque eu finalmente consegui emitir, né, o antecedente criminal, falei com vocês ontem. E hoje eu vou lá para poder apostilar esse documento, e também eu tenho mais algumas coisas para imprimir, como o comprovante de o cartão cidadão do meu anfitrião, né, que me mandou a carta, e enfim, algumas coisas pequenas que ainda faltam. E depois que eu sair do cartório, eu vou conferir novamente a documentação para ver se está faltando alguma coisa. E amanhã, acredito que amanhã à tarde, eu consiga retirar o antecedente criminal, já deve estar pronto até amanhã à tarde. E aí, se tiver, eu vou no correio logo no final da tarde, por volta das 5 horas, mais ou menos. E é isso, gente. Vamos comigo. Eu vou ver se eu gravo alguma coisinha pra vocês, mas quando eu tô na rua eu acabo não gravando. Mas, enfim. Até mais.
Saí do cartório, consegui colocar lá para apostilar, eu fiz apostilamento, materialização e autentiquei alguns documentos também. Aí agora é só esperar, amanhã fica pronto após as 4 horas. Então amanhã eu vou lá no cartório novamente, retirar o apostilamento do antecedente criminal e eu já vou direto no correio para poder mandar os documentos realmente e começar a segunda parte, que é esperar ir para o VFS, depois para o consulado, para finalmente ser aprovado ou não, mas vai ser aprovado. Então é isso. Vou chegar em casa mais tarde um pouquinho e vou conferir novamente a documentação, ver colocar na ordem certa, ver se tá faltando alguma coisa. Todo dia é isso. Tem que ver um pouquinho. Todo dia um pouco. Então, até mais. Hoje é dia 9 de dezembro, terça-feira. Eu coloquei os meus documentos no correio para mandar para a VFS do Rio de Janeiro na sexta-feira, dia 5 de dezembro. Então, na sexta-feira eu enviei meus documentos e eles chegaram ontem na VFS do Rio para começar a ser analisado finalmente. E agora, no finalzinho do vídeo, eu vou falar para vocês os documentos que eu reuni para o meu processo de visto. Foi o visto de trabalho, um visto de residência de longa duração para atividade profissional subordinada. Então, o visto escolhido por mim e que eu apliquei foi o visto D1. E agora eu vou falar para vocês quais foram os documentos que eu precisei reunir para aplicar para este visto. Então, começando pelos formulários da VFS, o primeiro documento que a gente precisa imprimir é o checklist, que é o documento principal que fala ali todos os documentos que você precisa colocar dentro do envelope, que a VFS disponibiliza pra gente lá no site. Neste documento fica escrito toda a documentação que a gente precisa mandar junto ao nosso pedido. Então, o primeiro documento foi o checklist atualizado também. Então, eu baixei ele poucos dias antes de mandar para a VFS, porque esse documento eles estão sempre atualizando. Então, quando você for imprimir o seu, certifique-se de que é a versão mais atualizada. Você consegue baixar diretamente pelo site da VFS. E aí, seguindo esse checklist, os documentos que eles pedem são o formulário de visto. Eu também fiz 2 vias, 2 cópias do formulário, onde eu preenchi uma por completo, datei e assinei. E a segunda via eu apenas datei e assinei e deixei em branco, para caso eu tenha preenchido de forma incorreta, que eles possam preencher por mim. Então, são 2 cópias do formulário de visto. Junto dele, eles pedem também 2 fotografias 3x4 com fundo branco. Então, eu mandei também 2 fotografias, uma já colada no formulário e uma solta no envelope. Agora, mais um documento que eles pedem é o nosso passaporte, o original. Então, gente, a gente manda o passaporte junto com a documentação quando a gente vai mandar para a VFS. Caso o seu visto seja aprovado, eles mandam de volta apenas o passaporte carimbado. Existe também um documento que eles pedem no checklist, que é o comprovativo de situação regular. Esse documento é para pessoas que moram em outros países que não são da sua naturalidade. Então, se eu não nasci aqui, mas eu estou morando aqui, eu preciso ter esse comprovativo de que eu estou morando de forma regular aqui no Brasil. Então, para pessoas que não moram, não residem no país de origem. Então, no nosso caso, no meu caso, eu não precisei porque eu moro no país que eu nasci. Aqui não precisamos mostrar esse comprovativo. Beleza? Certo. Agora, um próximo documento que eu mandei também, eles dão a opção de seguro viagem ou PB4. Então, nesse caso, eu mandei apenas o meu PB4, eu não mandei seguro viagem. Então, um outro documento muito necessário, essencial, é o antecedente criminal apostilado em AIA. Então, é aquele documento que eu falei pra vocês, que eu tive uma certa dificuldade para emitir, mas no mesmo dia, à noite, eu consegui emitir. Fui no cartório, ele demorou 1 dia e meio para ficar pronto e custou em torno de R$ 75, R$ 77 aqui na minha cidade, mas ele varia de lugar para lugar, de região para região, esse valor pode mudar. Mas é o único documento apostilado que você precisa mandar junto com seus documentos para a VFS. Agora, vamos falar sobre os meios de subsistência, o comprovativo de meios de subsistência. Então, no meu caso, meus meios de subsistência foram o contrato de trabalho, que a empresa me mandou, pois o meu visto é D1, visto de trabalho subordinado, então eu já tinha esse contrato. E eu apenas imprimi e mandei ele junto da minha documentação, para comprovar o meu meio de subsistência. Mas, para alojamento, eu tenho também, eu tinha a carta convite, e junto com a carta convite, eu mandei também um cartão cidadão, que comprova que ele já é cidadão europeu, ele já mora lá há muitos anos, e também um comprovante de residência, um atestado de morada dele, para comprovar que ele tem como me receber. Então, para a carta convite, para o meio de subsistência, para fins de alojamento, então eu mandei a carta convite, cartão cidadão, que é o cartão de residência dele, e também atestado de morada. E agora, uma atenção. No checklist para o visto de residência, diz que, caso você seja cidadão CPLP, você tem direito a não apresentar os seguintes documentos. Você fica dispensado de apresentar seguro, que é o seguro viagem, como eu falei com vocês, que eu optei por mandar apenas o PB4, pois não é obrigatório que eu apresente o seguro, então eu apresentei apenas o PB4. Segundo, passagem de retorno ao Brasil.
Porque o nosso visto, né, esse visto D1 é um visto de trabalho, porque você está indo para trabalhar, você já tem uma empresa interessada, você já tem onde ficar. Então, não tem aquele período, igual tinha o visto de procura de trabalho, que você tinha aquele tempo ali para achar um trabalho, e caso você não achasse, você teria que retornar. Nesse caso, não. Nesse caso, eu já tenho trabalho, já tenho onde ficar, então não é obrigatório que a gente apresente passagem de retorno ao Brasil. Então, eu não mandei nenhuma passagem de retorno, nem reserva de passagem, nada. A gente só compra a passagem quando o visto chega na nossa casa, porque caso ele seja negado, caso ele seja indeferido, caso 1000 coisas aconteçam, você não vai ter gasto esse dinheiro, mesmo que com antecedência você consegue remarcar, você consegue mudar, enfim, ou cancelar, mas não foi o que eu optei por fazer. Eu não comprei e só vou comprar quando o passaporte chegar na minha casa. E também a gente fica dispensado de apresentar meio de subsistência, caso a gente tenha o termo de responsabilidade e também tenha o contrato para me assegurar para fins de dinheiro. Então, esses são os documentos que a VFS pede no checklist, mas existem também outros documentos que a gente precisa enviar junto a esses documentos que eu falei para vocês, que são termo de ciência e anuência da VFS. E esse termo de ciência e anuência é como se fosse um termo de consentimento que a gente assina para que a VFS possa mexer com os nossos documentos, mexer com o nosso processo. É basicamente isso. Então, eu imprimi 2 vias. Eles têm um cabeçalho que você precisa preencher com e-mail, data de nascimento, alguns dados básicos que a gente precisa preencher lá, mas é bem básico. São em torno de 3 a 4 folhas e aí você assina, você data e assina no final. Eu imprimi 2 vias. Um outro documento que eles pedem também é a declaração de autorização para o consulado poder consultar também o nosso antecedente criminal para conferir se o documento também que a gente mandou, ele é verídico, enfim. É uma pequena autorização que a gente coloca os nossos dados também e assina. Eu mandei 2 vias dessa também. Alguns outros documentos que eu mandei também junto a esses formulários foram cópia do passaporte autenticada, cópia da minha carteira de identidade autenticada também, cartão do SUS impresso, carteira de vacinação impressa, mandei também meu título de eleitor atualizado, mostrando que eu não tenho nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, mandei também meu imposto de renda deste ano de 2025, no meu caso eu precisei pagar, mas se você não precisa, existe um local, se eu não me engano é no Gov mesmo, que você consegue imprimir e comprovar e mostrar que você não precisa pagar o imposto de renda, mas existe um certificado, um comprovante disso que prova que você realmente não precisa. Então você pode imprimir e mandar junto também. Eu mandei também cópia da minha certidão de nascimento. Eu fiz assim, basicamente cópia de todos os meus documentos. Alguns eu autentiquei, outros não, para que evite de ter pendências. Então eu mandei o máximo de documentos que eu consegui, que eu pensei que eles poderiam precisar, então eu mandei todos esses. Eu sei que são muitos documentos, mas processo de visto, processo de mudança de imigração, realmente exige muito da gente, desde documento, desde esforço, desde planejamento, tudo isso, muita pesquisa, muito estudo, pra gente conseguir entender o processo, entender o país, então entender o que a gente quer e quais são as nossas expectativas também para esse local que a gente está se mudando, enfim, não sei, pode ser que você esteja indo para os Estados Unidos, para a Itália, para a França, seja lá para onde for. Mas é importante que a gente tenha planejamento, muito pé no chão e resiliência, força de vontade, ter esperança, não desistir. Eu sei que muitas pessoas estão nesse processo também, né? Tirando o visto aí para Portugal. Então, na sexta-feira, depois de imprimir todos os documentos, eu mandei por correio. Como eu falei para vocês, em 3 dias chegou lá, eu mandei na sexta, na segunda-feira já tinha chegado lá. Hoje é terça e eu estou aguardando eles me mandarem o primeiro e-mail ainda, né? Avisando que chegou e que eles começaram o processo. Mas com certeza eu vou gravar tudo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar um pouquinho sobre a documentação. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para conseguir responder vocês. E eu quero agradecer quem chegou até o final. Teremos muitos vídeos ainda nesse canal. Eu quero que vocês acompanhem comigo esse processo, né? Eu sei que tem gente aqui que tá me assistindo desde o último vídeo, onde meu marido foi para Portugal, que eu levei ele no aeroporto. Enfim, o processo dele também foi eu quem fiz, desde o início, desde toda a documentação, desde acompanhar com a VFS, mandar pendência, tudo isso. O visto dele também foi D1 e foi aprovado com 45 dias, se eu não me engano. Enfim, eu espero que o meu também seja rápido, que seja mais rápido que o dele, que não tenha pendências, mas eu vou atualizando vocês ao longo dos dias. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!